Verdade. Né? Vocês devem pegar mais uma opção, fazer uma diagonal assim no pé, pegar a costa principal, jogar acho que mais pro violão, assim, mais pra lá. Tipo, não lembro de dar pé. Fica mais ou menos. Vou voltar lá. Eu? A esperança posso ver nesse lugar, nesse lugar. O Santo Espírito soprou nesse lugar, nesse lugar. A esperança posso ver nesse lugar, nesse lugar. O Santo Espírito soprou. Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia nessa noite, lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Para a gente ler esse texto e dar início ao nosso culto. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 16. Amém? 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo quanto aos teus ouvintes. Esse texto aqui é um texto que fala, para pastores, é um texto que fala para líderes. E pensando em nossas vidas, eu não tenho dúvida, se nós aqui estamos hoje, é porque de alguma maneira, alguma pessoa exerceu influência sobre as nossas vidas, seja ele pastor, seja ele ou ela um cristão, uma cristã, um homem e uma mulher de Deus que viveu a palavra, colocou a palavra em prática e de alguma forma impactou a nossa vida.
E é por isso que nós aqui estamos hoje, e eu creio que é assim que Deus age, né? Deus toca pessoas através de pessoas, né, que também foram tocadas por Ele. E por que eu li esse texto hoje, né? Hoje é o dia do pastor metodista. Eu particularmente me lembrei, né, de pastores que fizeram parte da minha vida, né? Eu me lembrei do pastor Éder ali em Arapongas, né? Eu me converti sobre o ministério dele e, né, foi ele que me enviou para a faculdade, né? Eu tive um pastor só. E aí depois, de outras maneiras, tive outras pessoas que caminharam comigo e acrescentaram a minha vida. Em São Paulo, enquanto seminarista, né, eu me lembro do pastor Wagner. E eu sei que, sem dúvida, na sua caminhada enquanto igreja, você também se lembra, né, de pastores, pastoras, de homens e mulheres de Deus que contribuíram de alguma forma na sua vida, né? Eu não vou conseguir voltar tanto assim à história da igreja, mas eu sei que o pastor Ronaldo, que me antecedeu, né, sopra mais algum nome aí, alguém dos pastores que vieram antes, vocês lembram? Pastor Dionísio, mais algum? Pastor Robson, né? Silvio, foram pastores, né, que caminharam com essa igreja. E por que eu li esse texto? Porque hoje é um dia de nós demonstrarmos diante de Deus a nossa gratidão a Ele, né? Porque essas pessoas fizeram parte da nossa vida e de alguma forma marcaram a nossa vida. Então eu convido a igreja a se colocar de pé e hoje a gente fazer uma oração de gratidão por essas vidas, né? E orar a Deus para que abençoe e para que sustente, porque como diz o texto bíblico, né? É uma pessoa que tem vida com Deus, se preocupa, né, de estar sempre alimentado diante da presença do Senhor, mas também se preocupa com as outras pessoas, né, que têm caminhado lado a lado com Ele. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Pai, pela Tua palavra, pelo dia de hoje, Deus, pelo momento que a gente está agora pensando e se lembrando de pessoas que caminharam conosco, de pessoas que tiveram alguma influência em nossa vida, Deus, homens e mulheres tementes ao Senhor. E eu peço, Deus, que o Senhor esteja a abençoar a cada um destes teus filhos e filhas, Deus. A nossa oração é de gratidão e que a tua bênção, o teu cuidado, Deus, estejam sobre as nossas vidas nessa noite, Deus, que através desse culto o Senhor continue a nos ensinar, o Senhor continue a cuidar de cada um de nós, porque esse é o teu desejo, é isso que o Senhor faz. Se nós tivermos um momento, né, onde a gente vai ter contato com o Senhor, sem dúvida a gente vai aprender mais, sem dúvida a gente vai ser abençoado. E essa é a nossa oração, Deus, nos abençoe nessa noite, nos abençoe através desse culto, continua a nos ensinar, continue a falar conosco através do teu Santo Espírito, assim pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. Então, com muita alegria ainda de pé, vamos cantar ao Senhor algumas canções? Pra Deus
nessa noite. Volte seu coração para Deus agora. Que você venha cantar com todo o seu coração para Ele. Oportunidade de estar aqui mesmo, de estar aqui louvando o Senhor, de poder cantar para o Senhor, de poder te louvar aqui nesse lugar. Nós queremos te entregar agora, Deus, nosso louvor, a nossa adoração para o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu quero pedir que vocês me ajudem, a avisar as demais pessoas. Já faz um tempo que o decreto foi mudado, então nós podemos estar realizando os cultos com um público até 38 pessoas. Talvez algumas pessoas ainda não saibam disso. Então, eu vou pedir a ajuda de você para estar comentando.
eu já fico feliz nessa noite, né? De ver mais pessoas presentes, né? Quanto mais a gente consegue estar junto, quanto mais a gente consegue cultuar a Deus, para mim é sempre motivo de alegria. E aí eu vou dizer assim, sempre para a gente respeitar as orientações, né? Crianças até 12 anos estão proibidas e se ninguém tiver nenhum problema de saúde, né? Se ninguém tiver nada que impeça de vir, se tiver realmente o desejo de estar aqui presente, nada impede. Toda quinta, todo domingo eu posto lá no grupo da igreja a mensagem, né? Avisando. Hoje é o culto, vai colocando o nome aqui, avisando quantas pessoas vão estar presentes, para que a gente consiga se organizar. Eu também quero orar pelos dízimos e pelas ofertas. E aí eu vou ler um versículo, que está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas capítulo 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Eu quero destacar, né, que parte do fruto do Espírito é fidelidade. Eu louvo a Deus, porque mesmo nesse tempo, com todas as dificuldades que a gente enfrenta, né, de estar reunido enquanto igreja, de ter as pessoas presentes, mesmo com o público reduzido, essa igreja é uma igreja que tem sido fiel e tem se organizado para contribuir, e nós temos conseguido caminhar enquanto igreja. Então eu louvo a Deus por isso, pela vida de cada um de vocês. E se talvez alguém, né, que aqui está, que nos assiste, percebe, pastor, eu não tenho essa fidelidade, eu não tenho esse compromisso com Deus, mas gostaria de ter, né? Ore ao Senhor que trabalhe isso na sua vida, né? Que gere em você o desejo e que te dê a condição, né, de poder também dizimar e ofertar. E eu quero orar para você que veio preparado ou preparada para fazer isso nessa noite. Segure o seu dízimo, segure a sua oferta. Vamos orar a Deus e pedir que abençoe, que consagre. Deus, nós queremos te agradecer pela tua bênção, pelo teu cuidado com as nossas vidas, pela tua bênção e teu cuidado com esta igreja, Pai. Abençoa os dízimos, abençoa as ofertas, consagra, Deus, dá sabedoria à tua igreja para administrar esses recursos. Se no nosso meio houver, Pai, alguma necessidade, Deus, ser de emprego, ser financeira, Deus, alguma questão de saúde, seja ela qual for, que o Senhor possa vir com cura, que o Senhor possa vir com provisão, Deus, que o Senhor venha nos ajudar, nos auxiliar, que o Senhor venha nos salvar mesmo com a tua mão poderosa, em nome de Jesus. Amém. Se você tem o desejo, pode vir aqui à frente e entregar seu dízimo, sua oferta. Agora abra sua Bíblia comigo, lá em Êxodo capítulo 14, versículo 10, esse é o texto da palavra dessa noite. Êxodo capítulo 14, a partir do versículo 10. Êxodo 14, verso 10, nós vamos ler até o 12. E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos, para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Oremos. Senhor, esta é a tua palavra, Deus, e é fonte de bênção e de instrução para as nossas vidas. A nossa oração, Deus, é que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ensine, que o Senhor use a minha vida para ensinar o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Então
Então nessa noite eu quero falar sobre viver a vontade de Deus, né? Isso é um grande desafio para nós e é algo que a gente tem de buscar, né? E buscar até conseguir. Abrir mão da nossa vontade para viver a vontade de Deus. E aí a gente acabou de viver um tempo de Páscoa. Aí eu falei algumas vezes que Páscoa ela significa isso, né? Significa uma passagem, uma mudança, né? Ali com aquele povo saindo do Egito, era eles sendo libertos de um tempo de escravidão, saindo do Egito e caminhando em direção à terra prometida. Era essa passagem do Egito à terra prometida. E em Jesus, né, foi a morte dele na cruz do Calvário e essa passagem da morte para a vida eterna, né, que Jesus viveu e deixou isso prometido para mim e para você. Então essa passagem, essa mudança, né, da escravidão do pecado para a liberdade em Deus através de Cristo Jesus é algo que precisa acontecer na minha e na sua vida. Só que às vezes isso não acontece, né? A gente vive algumas dificuldades ao longo do caminho. Nós acabamos de ler um texto bíblico onde a gente percebe o povo de Deus saindo do Egito, mas ainda no fundo do coração desejando, né, voltar para lá. Não, mas se for assim, se for para mim morrer aqui, é melhor ter ficado lá. O povo saiu do Egito, né, mas o Egito não saiu do coração daquelas pessoas. E o que era a vontade de Deus? O que significava a vontade de Deus? Né? O que Deus estava querendo fazer na vida daquelas pessoas? Né? É até uma estratégia de evangelismo, né? Foi muito usado até no passado. Né? Salvação, santificação e serviço, são os 3 S. Né? Deus salvou do Egito, um tempo caminhando no deserto para Deus ensinar coisas àquelas pessoas, trabalhar coisas na vida delas, né? Um tempo de santificação, de preparação, para que aquelas pessoas, ao chegar na terra prometida, tivessem condição, né, de ir, de conquistar, de construir ali, né, aquilo que Deus tinha preparado para cada um deles. Essa era a vontade de Deus para o povo: salvar, santificar e preparar para que eles conseguissem entrar na terra prometida. E era essa vontade de Deus, né, que com as diversas atitudes que o povo teve, né, essa era uma reclamação no texto que a gente leu, mas nós bem sabemos que houveram tantas outras. Mesmo com tantos milagres acontecendo no deserto, o povo reclamou, rejeitou vez após vez, né, a vontade de Deus, chegando ao ponto de uma caminhada, né, que deveria demorar 40 dias, essa caminhada acabou demorando 40 anos. E aí eu quero começar nessa noite explicando esse texto. E o primeiro ponto, a primeira coisa que eu quero dizer, né, é que a sua vontade é ruim, a sua vontade vai matar. Né? Se o povo fizesse o que eles queriam, né, eles jamais teriam chegado à terra prometida. Toda aquela geração teria se perdido. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Né? Onde é que isso se aplica na minha vida hoje? Pense no mundo, nas pessoas que a gente conhece, todo mundo que está lá fora. Imagina se todo mundo pudesse fazer o que quer, do jeito que quer, né? Onde é que o mundo iria parar? Eu posso ser simples e pensar na nossa vida mesmo. Pensa em comer, por exemplo. Comer é uma coisa muito gostosa, né? Pensa se você só se alimentasse daquilo que você gosta, né? O que nem ia acontecer com a sua saúde, né? Sem dúvida, ia chegar a um ponto que ia fazer tão mal que talvez a gente ia morrer antes mesmo do que deveria. Qualquer coisa que você parar para pensar, né? Se você fizer tudo que você gosta, né? Talvez você vai se separar do seu marido, vai se separar da sua esposa, você não vai ter amigos, não vai ter amigas, vai acabar sozinho, sozinha, tentando viver cada vez mais, né, em função dos seus próprios prazeres. O que quer que a gente pensar, se nós fizermos só a nossa vontade, isso vai nos distanciar de Deus, isso vai nos distanciar das outras pessoas, isso vai gerar morte na nossa vida. E é exatamente isso que o Egito, né, representava. O Egito, ele representava essa morte, a escravidão do pecado, algo ruim, né, que ficou para trás. O plano de Deus era tirar eles de lá. Deus tirou, ficou para trás, deveria ficar ali. Só que como aconteceu no coração daquelas pessoas, acontece comigo e com você. No nosso coração ainda tem o desejo de voltar. No nosso coração ainda tem o desejo de olhar para trás, de retornar à vida de pecado e de fazer tudo o que eu quero. Talvez você não faça, né? Não, pastor, eu não vou voltar de jeito nenhum.
mas às vezes no fundo do seu coração ainda tem um desejo. Lembrando do dia de hoje, né, de pastores que marcaram a nossa vida, eu me lembrei do pastor Éder, alguém que marcou minha vida, e tinha uma história que ele contava. Ele falava a história de um cachorro, né, como se alguém tivesse ali um cachorro, e o cachorro era manso, o cachorro era bonzinho, né. Só que um determinado dia ele recebeu a visita e falou: não, pode entrar, não se preocupa não, o cachorro é manso. E aí o cachorro mordeu a visita. E aí o dono do cachorro ficou preocupado, falou: nossa, mas como que isso foi acontecer? Esse cachorro é manso, né? Isso nunca aconteceu, não sei como. E aí ele terminava a história dizendo a seguinte coisa, né? O cachorro era manso, ele nunca mordeu ninguém, né? Mas sempre viveu cheio de vontade de morder, né? Não mordia, mas no fundo ele tinha muita vontade de morder, e chegou um dia que ele não conseguiu controlar e acabou mordendo alguém. É uma história boba, mas que explica coisas na nossa vida. Às vezes tem uma sujeirinha, né? Tem algo ali que a gente sabe que é ruim, que não deveria estar, e a gente vai deixando. Não é pequeno, é só um desejo. Não é pequeno, é só uma vontade. E aí chega o dia em que a gente peca, e o nosso sentimento, a sensação é: como que isso foi acontecer? Como que eu acabei chegando aqui, né? É aquela coisinha pequenininha que a gente ignorou, que deixou lá, que cresceu, né, que tomou forma, e um dia foi a nossa ruína. Então, nós não podemos permitir que isso fique em nosso coração. Nós precisamos pensar em relação a essas coisas e fazer algo. Hoje foi o dia de eu lembrar do pastor Éder. Tinha outra frase que ele gostava muito de citar, e ele falava assim, né? Quem confessa tentação, não confessa pecado. Quem confessa fraqueza, não confessa fracasso. O que isso significa? Quando tiver uma mínima dificuldade que seja, onde houver a sombra do pecado, a gente precisa correr e confessar. A gente precisa fazer algo em relação a isso. Porque quando eu trabalhar a sombra do pecado, o pecado não vai ser gerado, o pecado não vai ser concebido na minha e na sua vida. Só que nós precisamos perceber o pecado e reconhecer que precisamos de ajuda. E muitas vezes isso falta em nossas vidas. Eu já caminhei com um dependente químico, né? E eu aprendi assim, que a orientação para você entregar uma pessoa que é dependente química, que tem um vício, a pessoa precisa perceber, né? Perceber o mal que aquilo faz na vida dela, perceber o quanto é ruim, reconhecer isso e realmente querer tratamento. As clínicas falavam assim: não adianta nada você trazer alguém aqui obrigado. Se você trazer alguém aqui obrigado, ele pode até passar um período aqui na clínica, mas quando ele voltar para a sua vida, ele vai se afundar no vício de novo. Então as pessoas que vinham conscientes, né, de que tinham um problema, conscientes, querendo aceitar aquela ajuda, tinha muito mais chance, né, de acontecer o tratamento, de elas realmente, né, serem libertas, livres daquele vício. E quando eu olho para a palavra de Deus, quando eu olho para Jesus, eu vejo Jesus muitas vezes encontrando pessoas. E qual que era a palavra de Jesus? Jesus perguntava para as pessoas, né, qual que é o seu problema? O que você quer que eu faça para você? Porque não adianta nada Deus chegar com a solução se a gente não reconhece que há problema, que há mal em cada um de nós. Então Jesus queria ouvir das pessoas, né? Jesus, eu preciso de ajuda. Jesus, eu estou vivendo a minha vontade, e a minha vontade está me afundando cada vez mais. Jesus, me ajuda, eu quero uma solução, eu quero um caminho diferente. E a Bíblia vai falar, né, que Jesus, Ele é o único caminho. Jesus, Ele é o único que pode nos ajudar. Então, a direção, né, se você percebe que hoje tem vivido em função da sua vontade, é reconhecer diante de Jesus, né? Jesus, meu problema é esse. Eu estou vivendo assim. Eu preciso ser salvo dessa situação. Jesus, me salve. Jesus, me ajude. E uma segunda coisa que eu quero destacar nessa noite é que a vontade de Deus sempre vai ser melhor do que a minha e a sua vontade. A vontade de Deus, ela é aquela que vai nos salvar. E Jesus, mais uma vez, é o maior exemplo que existe, né? De alguém que viveu o tempo todo fazendo a vontade de Deus. Lembra que eu falei? Quando a gente faz a nossa vontade, o resultado é ruim, o resultado é morte. Mas quando alguém faz o tempo todo a vontade de Deus, o resultado é salvação, o resultado é coisa boa, o resultado é vida eterna, né?
E foi isso que Jesus conquistou, né? Foi isso que Jesus alcançou. Por quê? Porque ele fez a vontade de Deus o tempo todo. E é assim que nós também precisamos viver. E então você pode me perguntar, mas pastor, como é que eu posso viver essa vontade de Deus, né? Como é que eu vou conseguir viver essa vontade de Deus, né? Você precisa entregar tudo para Ele, né? Eu tenho uma sensação de que eu preciso disso para viver. Isso que vai me fazer bem, né? É essa situação, é essa condição, né? Tudo aquilo que você acha, você precisa abrir mão disso. E para ilustrar um pouco melhor, eu vou ler uma parábola que está contada em um versículo. Se você quiser, você pode abrir comigo. Está lá em Mateus capítulo 13, versículo de número 44. Mateus capítulo 13, versículo de número 44. Mateus 13, 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Para ilustrar essa parábola, eu vou contar outra história. O pastor está contando outra história hoje, né? Mas eu me lembrei da história de um empresário, né? Diz que tem um empresário que sempre quando na empresa dele ele tem uma tarefa muito difícil para ser resolvida, ele procura o mais preguiçoso e dá para o mais preguiçoso resolver. Por que ele faz isso? Porque o mais preguiçoso sempre vai querer achar o jeito mais fácil de resolver aquilo, né? E às vezes ele já deve ter feito isso, né? Reunir os 10 mais capazes, os 10 mais experientes, né? E eles até resolvem, mas resolvem de um jeito complicado que dá muito mais trabalho. Aí ele sempre entrega para o preguiçoso, porque o preguiçoso vai procurar o jeito mais fácil de resolver. E nesse mundo que pensa em dinheiro, né, onde tempo é dinheiro, resolver mais rápido é a melhor opção. E se no trabalho, se na nossa vida, às vezes a gente acaba trazendo essa forma de pensar para dentro de cada um de nós. E a gente se engana e acha que com Deus também dá para mim achar um jeito mais fácil, né? Com Deus também dá para mim achar um caminho aí, um caminho que é do meu jeito, um caminho que é mais ou menos. Só que com Deus não é assim que funciona, né? Com Deus não tem um jeito mais fácil. Com Ele é tudo ou nada. Ou é a nossa vontade ou é a vontade dEle. Por isso que a parábola fala, né? Ele achou o reino de Deus, achou um terreno que tinha um tesouro ali e não pensou duas vezes. Porque se ele não entregasse tudo o que ele tinha, ele não conseguiria, né, ter acesso. Ele não conseguiria, né, desfrutar daquele terreno. E assim é o reino de Deus. E aí eu falo, né, se nós, em nossa vida, né, a gente acha, né, que não, pastor, dá para mim viver um pouquinho do meu jeito, do jeito que eu penso, e um pouquinho, né, do jeito que é a palavra de Deus, né? Não precisa ser 100% assim não, né? Jesus é alguém que viveu, mas não dá para chegar perto de Jesus, não dá para ser como Ele. Então eu vou fazer um pouquinho da palavra e um pouquinho da minha vontade. Então eu sinto muito se você pensa assim, se você tem vivido a sua vida dessa forma, você ainda está vivendo a sua vontade. Você ainda não entendeu e não descobriu o que é viver a vontade de Deus. Para viver a vontade de Deus, nós precisamos entregar tudo, né, para conseguir desfrutar desse terreno. O povo de Deus que caminhava lá no Egito, precisava deixar o Egito totalmente para trás, esquecer o que estava lá, para conseguir chegar e desfrutar da terra prometida. Só chega na terra prometida quem passa pelo deserto, quem tem um tempo de santificação, de aprender coisas com Deus e de entender, né? O Egito representa pecado, algo que faz mal para mim, algo que faz mal para você, algo que precisa ficar para trás. E aí a grande questão nas nossas vidas é que a gente se engana, né, e acha que o que eu tenho, o que você tem, né, o que nós somos, a forma como a gente aprendeu a viver, né, é muito valiosa, é muito importante, né? Acho que eu vou dar tudo o que eu sou, eu vou dar tudo o que eu tenho em troca do reino de Deus, né? A gente acha que o que a gente está dando em troca vale muito mais. E aí eu gosto, às vezes, de perguntar no velório, eu faço essa pergunta. Eu digo assim para as pessoas que estão presentes, né? Quem aqui quer ir para o céu? Eu não mando levantar a mão, mas se eu mandasse, todo mundo ergueria a mão.
E aí a segunda pergunta que eu falo é: quem aqui quer ir para o céu agora? Porque se as pessoas estivessem com a mão levantada, a maioria ia baixar devagarzinho. Porque a gente gosta dessa vida aqui, né? A gente gosta das coisas que a gente tem, né? A gente valoriza essas coisas. E aí a pergunta que eu faço é, pensando no texto que a gente leu, pensando no povo saindo do Egito, né? A escravidão que eles tinham ali no Egito. Se comparava a liberdade na Terra Prometida, né? Era melhor viver uma vida de escravo do que viver uma vida em liberdade? Não. A morte eterna, né, se compara à vida eterna que Jesus prometeu para cada um de nós? A resposta também é não. Não tem comparação. Deus sempre oferece para mim e para você muito mais em troca de muito menos. Se eu fosse colocar em valores, né, isso nem é possível, mas é como se Deus estivesse oferecendo para mim e para você 1 bilhão em troca de 1 centavo. Né? Não tem nem comparação. E assim é as coisas que Deus oferece para mim e para você. Só que infelizmente a gente insiste em manter o pecado, em valorizar as nossas coisas, em valorizar a nossa vida, a nossa vontade acima da vontade de Deus. E às vezes a gente se dá muito mal, né, por escolher o pecado, por escolher viver a nossa vontade. Eu aprendi assim que Deus ele tem duas vontades, né? Deus ele tem uma vontade que é permissiva e Deus ele tem outra vontade que é soberana. Né? Às vezes as pessoas perguntam: pastor, por que acontece às vezes essas coisas ruins, né? Parece que Deus não está vendo, por que Deus não intervém, por que Deus não faz tudo ser logo do jeito dele? E aí eu digo assim que Deus ele respeita o nosso livre-arbítrio, Deus ele respeita as nossas escolhas, e Ele permite que algumas coisas aconteçam. Não que essa seja a vontade de Deus, não que seja o que Ele gostaria, mas Ele está respeitando as escolhas que a gente faz. Essa é a vontade permissiva, Deus está permitindo, mas não quer dizer que é o que Ele gostaria. E em segundo lugar está a vontade soberana de Deus, é a vontade plena dEle, né? São as coisas exatamente como Deus gostaria que fosse. Isso só vai acontecer se a gente escolher, né? Nós precisamos abrir mão da nossa vontade e escolher viver essa vontade soberana de Deus. E a pergunta que fica, nós vamos lembrar do Pai Nosso agora, né? É: seja feita a nossa vontade ou seja feita a vossa vontade, que é a vontade de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E eu quero ler um texto com você que está lá em Salmo, capítulo 139, versículo 16, já caminhando para o final. Salmo 139, versículo de número 16. Salmo 139, verso 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. O que esse salmo está falando? Está falando que antes de eu e você nascer, Deus já tinha escrito num livro qual que era a vontade soberana dele para mim e para você. Todo dia, antes da gente começar o dia, né? Deus já tem a vontade dele preparada para mim e para você. Só que Ele nos dá a liberdade de escolher. Como vai ser o dia de hoje? Você vai fazer o que você quer? Ou você vai conversar comigo primeiro, né? Você vai perguntar o que eu escrevi? Você vai querer saber, né? Qual é a minha vontade para você? Eu não sei você, né? Mas eu quero ter a condição de todo dia viver o que Deus escreveu para mim. Que amanhã, ao você começar o seu dia, você consiga parar e orar para Deus e dizer: Senhor, me ensina, Senhor, me mostra, eu quero descobrir o que o Senhor tem preparado para mim hoje, eu quero viver o que o Senhor preparou. E aí com essa mensagem, eu quero terminar dizendo, né, que hoje Deus está nos dando a oportunidade de escolher viver a vontade dEle, de deixar para trás tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que tem que ser deixado de lado, de entregar tudo que nós somos e temos e deixar Ele administrar todas essas coisas. Talvez a gente não vai saber nem por onde começar, né? É isso que você precisa dizer para Deus agora. Se você não sabe nem por onde começar, diga: Senhor, eu quero viver a sua vontade, mas eu não sei nem por onde começar. Senhor, eu não estou nem percebendo o que tem de errado aqui na minha vida.
Me ajuda a perceber, me mostra. Aí eu vou ler um último salmo, uma parte de uma oração de Davi. Salmo 143, 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Que a sua oração nessa noite seja igual a essa oração de Davi. Deus, me ensina a fazer a tua vontade. Deus, me guia. Deus, me mostra. Eu oro em nome de Jesus. Eu te convido a fechar os teus olhos, a baixar a sua cabeça. E aí orando e conversando com Deus. Talvez você já saiba, né? As escolhas que você tem feito, né? As suas vontades que você tem executado, e essa é a oportunidade de você colocar isso diante de Deus, pedir a Ele perdão, abrir mão dessas coisas e deixar Deus te ajudar. Se você não disser qual é o problema, se você não reconhecer diante de Deus que precisa de ajuda, Deus não vai ter como te ajudar. Então diga qual é o problema, diga para Deus: Senhor, eu quero que o Senhor faça isso, eu preciso dessa ação sua na minha vida. Ser cheios da Tua presença, nós queremos viver a Tua vontade, Deus. Nós abrimos o nosso coração e entregamos a Ti nesta noite, Deus, a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos, Deus. Nós reconhecemos diante de Ti que a nossa vontade, que as nossas escolhas, Deus, não são as melhores. Nós queremos escolher a Tua vontade, Deus. Nós queremos viver a Tua palavra. Muitas vezes nós não sabemos por onde começar, por isso dizemos diante de Ti nessa noite: ensina-nos, Deus, nos conduza através de Jesus, através da palavra dEle, do exemplo que Ele deixou para cada um de nós. Em nome de Jesus, Pai, nos perdoa dos nossos pecados, nos perdoa das nossas falhas, Deus. Tira de nós toda a vontade
a vontade, o desejo pelo pecado, o desejo de retroceder. Deus, nos ajude a estar focados em Ti, Pai. Purifica-nos, santifica-nos, Deus, assim como o Senhor quis fazer com o Teu povo no deserto. Deus, que ao longo dessa semana a gente venha permitir, Deus, o Senhor ir trabalhando coisas em nossas vidas, Deus, ir nos santificando, ir nos distanciando do pecado, ir nos aproximando cada vez mais do Senhor através de Jesus. Essa é a nossa oração, é no nome dele que ao Senhor oramos. Faça-se a tua vontade, Deus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E fica a tarefa: começar o dia de amanhã, busque descobrir qual é a vontade de Deus, o que Deus preparou para você, né? Ao longo da segunda-feira, ao longo dessa semana que já se iniciou. Se coloque de pé. Eu quero abençoar a sua vida, a sua semana, a vida de cada irmão ou irmã que também nos acompanha através da transmissão. Deus, muito obrigado por esse culto, pela Tua palavra, pelos louvores, né? Por esse tempo gostoso, Deus, junto à Tua igreja, Deus, tempo de comunhão. Continua a nos abençoar, continua a nos fortalecer, continue a nos sustentar, Pai, no tempo que temos vivido. Deus, fortalece a nossa fé, anima o Teu povo, Deus, em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e as ricas consolações de Deus Espírito estejam sobre as nossas vidas, estejam também sobre todo o Teu povo espalhado por sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua semana.